Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do The Block. Meu nome é Gabriel, do outro lado da linha para comentar esses assuntos sensacionais da pauta de hoje. Temos o Danilo. Fala, meu irmão, espero que esteja tudo bem aí, espero que esteja tudo bem com todos os ouvintes e amigos e amigas. Vamos discutir a NBA aí, galera. Isso, fora o calor no Rio de Janeiro, tá tudo certo. Eu tô em Teresópolis, então aqui tá um pouquinho mais tranquilo, mas tá um calor também absurdo. Nem imagino como esteja aí, mano. Sinceramente. E você no Brasil, como é que você está? O calor, como é que está a sua região? Me diga aí, do norte ao sul desse Brasil, do Oiapoque a Chuí, eu esqueci da outra ponta. Foda-se. Alô, Salvador, o Olodum, cadê? Como é que tá a temperatura aí? Ai, caralho. Vambora com isso aí, que a pauta hoje é longa. Beleza. Hoje o pau tá longa! Hoje é pauta longa! Trocadilho do carilho. É isso aí. Então vamos lá, lembrando que essa é a nossa 15ª edição. E quem é o homenageado de hoje, Danilo? Não, você me pegou no contrapé. Não consegui pensar em ninguém. Nenhum. Porra, é um dos meus jogadores favoritos, um dos seus jogadores favoritos também da história. Caralho. 15? Ah, não sei. Vince Carter, porra. Ah, Vince Carter tava com a camisa dele ontem. É verdade, quando a gente falou antes da camisa dele, verdade. Exatamente. Então, o Uncle Vince, desses últimos tempos, já foi o Vincenity, né? Exatamente. Um dos maiores dunkers da história da NBA, jogou incríveis 22 anos na liga. Foi All-Star 8 vezes, se destacou muito, ele ficou com a imagem muito marcada pela passagem no Raptors, né? Mas jogou também pelo antigo New Jersey Nets, jogou pelo Magic, jogou pelo Dallas, jogou pelo Hawks. Cara, até o New Jersey Nets ele ainda tava com uma qualidade absurda de jogo. Depois ele teve algumas lesões que atrasaram um pouco a vida dele e tal, ele não conseguiu manter o nível de qualidade. Mas até o New Jersey Nets ele jogava um absurdo. Fica aí também duas lembranças, né? Que Vince Carter é o único jogador até então que atuou em 4 décadas da NBA diferentes. Atuou nos anos 90, atuou nos anos 2000, nos anos 2010 e no último ano da carreira dele, anos 2020. E aí a gente pode entrar naquele papo imbecil de década e não sei o quê, quando começa a década. Foda-se, pra mim começa em 2020 e é não, isso. Mas não é foda-se, começa em 2021 de fato. Ah, mas pra mim começa em 2020. É porque tu é burro. Ah, porra, vai foder você e quem fala novo coronavírus. Tem coisas que a sociedade tem que aturar, e vai ser isso. A sociedade vai ter que me aturar com isso. E a enterrada mais espetacular da história, pra mim, foi Vince Carter nas Olimpíadas, onde ele pulou uma pessoa. Ele pulou em um jogo valendo. Ele pulou um pivô em um jogo valendo, de Olimpíada. Ele, um ala que não era tão alto assim, Vince Carter pulou um pivô. Se vocês quiserem, eu acho que foi contra, se eu não me engano, foi contra a Sérvia ou contra a França. Foi contra a Rússia ou Sérvia? Acho que, se eu não me engano, foi contra a Rússia. Terceiro quarto, então. Ele rouba um passe, ele pega, o cara tenta parar na frente dele era um pivô mesmo, ele tenta parar na frente, tipo, foul de ataque do Vince Carter. Foda-se, eu vou pular por cima de você. Exatamente. Eu me lembro que eu desliguei a TV com, assim, muita raiva. Porque naquela época foi a Olimpíada de 2000 eu acho. Foi a Olimpíada de Atlanta. 2000. Cara... Não, 2000 foi Sydney. Sydney, isso, desculpa. Atlanta foi 96. Eu pensei... Cara, eu tava, tipo, alcançando o aro. Eu tava, tipo, alcançando o aro. E o cara tava pulando um ser humano. E não é qualquer ser humano. Não era me pulando. Não era te pulando. Era pulando um pivô. Aí eu falei, não existe isso. Abandonei o basquete depois daquele momento. Brincadeira. Mas eu fiquei muito puto. Enfim, fica aí nossa homenagem hoje para esse
grande jogador, um dos meus jogadores favoritos da história, Vince Carter. E com essa bela introdução, vamos começar hoje um novo quadro, um novo podcast temático dentro aqui do The Block, né? Que é o... A gente não definiu o nome ainda, mas sugiro que o nome seja Atacando de General Manager. Atacando de General Manager, e se eu fosse o GM? Brincando de General Manager. Brincando de General Manager, qualquer coisa. Sim. Mas qual é a proposta aí, mano? Nesse momento, você que está escutando o podcast, na thumb já vai estar lá bonitinho, qual o nome do quadro e tal, o cara seja, mas até o momento da gravação não decidimos ainda. Então, você vai ter uma surpresa maior do que a gente. Quer dizer, a gente vai ter uma surpresa maior do que você. Caralho. Como é que vai funcionar esse quadro, Danilo? A gente separou aqui 3 times da NBA que a gente entende que precisariam fazer umas movimentações. Nesse momento, são times que a gente precisaria fazer, que a gente acha que precisariam dar uma movimentada, fazer algumas coisas. Mas assim, esse quadro vai funcionar também para jogadores que estão especulando troca, times que estão em reformulação, etc. Hoje a gente separou 3 times e aí o que a gente vai fazer? A gente simulou trocas para dar uma reformulada nesses times, para ver o que vai acontecer. Eu simulei algumas trocas, e você também, e a gente vai debater sobre elas hoje, nesse momento. Eu não sei suas trocas, você não sabe as minhas, e a gente vai trocar essa ideia aqui, essa ideia marota, sobre o que pode acontecer. E a gente separou 3 times hoje. Já posso falar os 3 times? Pode falar, mano. São 3 times que a gente acredita que precisam dar um up, né? Só falar, nós separamos 3 times, mas as trocas envolverão mais times, as nossas sugestões de troca. São times em que nós estamos focando a melhora. É isso que é importante. Por mais que nós falemos outros times e discorramos sobre outros times, esses 3 times são os times que nós imaginamos que uma troca, um jogador ou 2 jogadores, fariam com que esse time subisse de patamar, começasse a almejar coisas melhores dentro da temporada. Ou não só isso, né? Ou aqueles times que precisam abraçar uma rebuild, precisam fazer alguma coisa, movimentar alguma coisa, enfim. Mas os times que nós separamos hoje foram o Bulls, o Pelicans e o Miami Heat. Então, aqui por antes, o Bulls, eu acredito mais, pelo menos as minhas trocas eu coloquei mais botando uma rebuild, o Pelicans precisa de alguma coisa, o Heat começou a temporada mal, então pode fazer uma troca também. Enfim, vamos começar para... O melhor exemplo é o prático. Então, vamos começar pelo Bulls? Vamos começar pelo Bulls. Eu tava no Pelicans, mas que se foda um amigo aqui. Na verdade, eu tava... Em todas as trocas, mano, eu não abracei o rebuild. Eu imaginei como se eu tivesse com o barco afundando e eu tenho que salvar essa equipe com o que eu tenho. Sim. E como que eu posso trazer jogadores para que eu possa subir de patamar e oferecer isso. No Bulls, então, foi muito mais significativo porque foi uma troca entre 3 times. Então, eu tive que fazer isso para pensar em algo que pudesse sustentar o Bulls e fazer com que ele crescesse dentro da temporada. Sim. Quer falar a sua já? Quer que eu comece? Então show de bola. Você tem quantas? Como assim? Pro Bulls. Você fez uma pro Bulls? Não, fiz uma troca envolvendo 3 times. Tá, mas então são vários jogadores. Então, eu vou fazer uma primeiro, aí depois a gente vai pra sua, depois a gente volta pra mim, porque eu fiz 2. Tá, beleza. Então show de bola. Beleza? Então, a primeira é uma troca que envolve o Bulls e o Dallas Mavericks. Porque, na verdade, são trocas que os 2 times estão precisando de alguma coisa, né? Ah, desculpa. Só avisando pra galera. Essas trocas e as imagens, as fotos, estarão no nosso Instagram. Aê! Porque pra você conferir, você vai conferir tudo direitinho, como nós fizemos, valores. Por exemplo, no meu caso, eu tive que dar wave em jogadores, então você verificará quais jogadores foram waivados, foram dispensados pelas equipes. Vai estar tudo no nosso recém-lançado Instagram. Até amanhã vai estar tudo bonitinho. E no Twitter também. E aí vocês vão poder conferir, comentar o que vocês fariam, o que vocês não fariam. É importante lembrar isso daí, apresentador. Vamos lá, vamos fazer o seu trabalho direito. Não, pô, eu apresento, mas você não tá aqui pra não fazer nada, né? Então... Não, eu comento. Ah, sim, tá certo.
Então, a troca que eu fiz envolvendo o Bulls e o Mavs. Cara, eu entendi o seguinte. Eu com o Bulls, o que acontece? Se eu fosse o Bulls, eu abraçaria o rebuild. Por quê? A gente tem um contrato do Otto Porter vencendo. O contrato do Otto Porter é um negócio muito alto, são 28 milhões. Não vejo nenhum time pegando essa bucha por um jogador como o Otto Porter, que não é nada... Não é uma coisa horrorosa, mas também não é o melhor jogador do mundo. Então 28 milhões por ele foi um valor muito acima que o Bulls pegou. A minha envolve também o Otto Porter. A minha também. Então, e aí, o que ocorre? A gente eles já vão se desfazer do Otto Porter na próxima temporada, então assim, vamos abraçar o rebuild. Porque se você se livrar do Otto Porter, você economiza 28 milhões. Se você se livrar do Zach LaVine, que é um dos caras que estão sendo especulados muito em troca, toda hora você vê troca do Zach LaVine, etc. Toda hora ele está envolvido em alguma manchete de troca, etc. Você vai economizar uns 40 e poucos milhões já, quase 50, é muita coisa. E aí você pode começar a caminhar de novo. Então, o que eu foquei? Um jogador do Mavs, que está acabando o contrato, e mais uma pique, né? Então, nessa troca, o Zach LaVine iria para o Mavs. O Mavs, enquanto isso, mandaria para o Bulls o Tim Hardaway Jr., que ganha também seus 18, 17 milhões e tem mais um ano de contrato, ou seja, o contrato dele iria expirar. Mandei uma pique do draft de 2022 para ajudar no rebuild deles, uma pique de primeira rodada do draft de 2022. E, para bater salário, o Jalen Brunson, que, enfim, um cara que tá ali no Mavs. Então essa seria a minha troca. O Zach LaVine indo pro Mavs e do Bulls chegando o Tim Hardaway Jr., Jalen Brunson e uma pick de primeiro round de 2022. Foi interessante você já começar falando até para bater salário, porque pra galera entender, tem o salary cap, né, de cada time dentro da NBA e a luxury tax. A luxury tax são as taxas de luxo, muito mal e porcamente traduzida, que é quando o time teria que pagar para exatamente sobrepor o seu salary cap, seu teto salarial. Porque senão cada troca, por exemplo, por incrível que pareça, o salary cap do Brooklyn não explodiu com a troca com o James Harden. E é basicamente isso, para manter uma certa regularidade entre os times da NBA. Senão você pode fazer uma troca que eu sugeriria pro Orlando Magic trocar pelo LeBron, Kevin Durant, pelo Anthony Davis e pelo Kyrie Irving. Porra, não, peraí, não é uma troca real, uma troca que realmente faria sentido. Todas as trocas que nós fizemos tiveram que, de fato, bater salário, bater o teto, então elas são até negadas dentro dos aplicativos, dentro dos programas que nós utilizamos, elas são negadas. E, inclusive, se, por exemplo, você trouxer um jogador muito caro para o seu salary cap, você, inclusive, tem que fazer outras movimentações dentro da sua própria equipe para você manter aquele jogador. Então é interessante pensar nesse ponto. Sim, então, e o que você achou dessa troca que eu propus? Cara, aí que eu te falo, eu não... Por uma pique pelo Tim Hardaway, você trocar o Zach LaVine, que, porra... Cara, eu não sei se eu... Talvez por mais uma pique. Eu acho que rolaria. Porque o Zach LaVine, cara, já subiu de patamar. Ele já é um jogador que, se você der um elenco pra ele consegue trabalhar. Ele indo pro Dallas, por exemplo, o Dallas sobe absurdamente. Pô, Luka Doncic na armação, Zach LaVine e o Porzingis, pelo amor de Deus, cara, esse time é um absurdo. Esse time se tornaria um absurdo. Então, é um Big Three, de fato. Não, é um Big Three. Só que assim, o que acontece? Cara, eu acho que o Zach LaVine, ao mesmo tempo que ele é um jogador que, de um time como o Mavs, ele seria muito bom pro time e, porra, seria uma arma ali ofensiva junto com o Doncic, seria bom pro Dallas ter ele nos momentos que o Doncic não estivesse em quadro, estivesse no banco, você deixa o LaVine lá e ele vai armar o time ali também, você pode botar ele na linha de 3 ali tranquilo, ele é um shooter também, infiltra bem. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso tudo, eu acho que ele é um cara muito de momento, que assim, tem vezes que o Zach LaVine vai jogar a vida e tem vezes que o Zach LaVine não vai jogar porra nenhuma. Mas eu acho que isso é por causa do time, cara.
Eu não acho que sei isso é ponto- efetivamente por causa do time. Eu acho que é porque ele já não tá. Ele tá dando murro em ponta de faca. Não, Ele já então, tá mas- começando a dar murro em ponta de faca. Então, mas por exemplo, como você sempre cita o Bradley Beal, né, aqui no podcast. Uhum. Por exemplo, o Bradley Beal, pra mim, beleza, ele é um cara que, um all-star, um puta jogador que sofre por estar num time ruim. Por quê? Porque ele tá várias vezes tem jogos de, não sei quantos pontos, 40, 60 pontos, e, 50, e o time perde, não sei o quê. Tanto é que saiu uma estatística dele, todas as vezes que ele fez mais de 40 pontos pelo Wizards, o time perdeu. Ele ganhou um jogo. Todos os career high dele, os 10 career high, dão 9 derrotas e 1 vitória. Mano, o Bradley Então, Beal assim, hoje é o jogador mais eficiente da NBA. Então... Em eficiência. Sim. Em todos os quesitos, em todos os fundamentos, ele é o mais eficiente. Então, assim, Você quando tem uma você me noção. fala, se você me falasse, isso do Bradley Beal, eu ia achar ok. Mas o Zach LaVine, não. O Zach LaVine, ele é um cara inconstante e ele sofre por estar num time ruim, lógico, mas ele é um cara inconstante, entende? Eu acho que no Mavs, por exemplo, ele ia conseguir esconder um pouco essa inconstância dele, porque você tem um Doncic que joga bem todo jogo, Porzingis que quando joga bem também e tal, e beleza. Mas eu também não sei a que ponto que eu daria mais de uma troca, mais de uma escolha de draft por ele, porque nessa escolha de draft você pode selecionar um puta do jogador, entendeu? Não, Cara, eu não digo que você esteja errado, eu só não sei se eu concordaria. Se fosse, eu falaria que ele saiu barato. E eu tenho um argumento pela questão do Bradley Beal, por exemplo. O Zach LaVine não tem um outro All-Star do lado dele. Cara, o Bradley Beal sempre jogou ou com o João Parede, o famoso John Wall, e agora com o Russell Westbrook. Então, a temporadas... Cara, eu sempre achei que eram um pouco descabidas aquelas informações de que eles tinham problemas fora de quadra e tudo mais. Eu sempre achei que eles tinham um bom relacionamento. Então, eu acho que o Bradley Beal tinha que manter aquele tipo de produção, sempre esperando o retorno do John Wall. O John Wall, tanto que a última lesão dele, ele estava pronto para voltar. Espécie Klay Thompson. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Klay Thompson. Só que, vésperas da temporada passada começar, ele teve outra contusão. Ele ferrou a panturrilha e tudo mais, várias outras coisas. Aí ele perdeu a outra temporada. Então eu acho que ele sempre teve naquela, cara, o cara vai voltar, vou manter a produção aqui. O Zach LaVine não tem. O Lauri Markkanen, por exemplo, é um jogador bom, mas é aquele... Eu acho que ele já encontrou o teto dele. Tanto que a minha troca foi pensando em todos esses pontos. Sim. Eu vou quando eu for explicar a minha troca... Você já terminou a sua? Não, essa sim. Depois eu terei mais uma, mais ou menos nesse molde, porque... eu vou falar logo a minha, porque todas as minhas duas trocas foram um rebuild do Bulls. Envolvendo pique. Foi envolvendo pique. Isso. Também. E aí, a segunda troca, inclusive, para sua felicidade, envolve o Orlando Magic. Não mexe em pique do Orlando, não. Pelo amor de Deus. O time já... Porra! Então mandar o Otto Porter Jr. pro Orlando? Tu mandou o Otto Porter Jr. pro Orlando? Não. Ah, Deixa eu tá. te explicar. Eu mandei pro Orlando o Zach LaVine. Caralho. Aí, porra. Obrigado. Porque, vamos lá. Mais uma vez, o Orlando vai ser um time bem presente aqui, cara, nas minhas trocas, porque eu envolvi ele em um monte de troca, porque o Orlando, ele tá precisando urgentemente de um armador. Lógico, tem lá o Cole Anthony, né, que, tá se provando ser um grande novato e tal, enfim. Mas não tem um armador reserva, vindo de a lesão do Markelle Fultz. Sim. Então, o que acontece? Botei nessa jogada aí o Orlando. E o que aconteceria? Uma pique do Orlando, sendo dada para o outro lado. O Orlando, eu acho que é um time que está sempre ali, vai sempre estar ali numa pique entre 10ª e 15ª colocação. Então as duas trocas envolveram o Zach LaVine. Não foram... Você deu duas sugestões para a resposta do Zach LaVine. Ah, tá. Isso. Tá. E aí, o Orlando mandaria essa pique. O Ken Burch, não faço ideia de quem é, tava lá para bater salário. Tava e lá. aí, para bater salário também.
E aí você choraria porque eu estou me livrando do Fournier, que tem 1 ano de contrato. Pô, mas pelo Zach LaVine vale a pena. Não, claro que vale a pena, mas o lance era abrir mão da troca. E aí a mesma coisa, o Fournier chegou lá no Bulls, jogou bem, beleza, tá tranquilo, tudo certo. Vamos renovar por um valor bem menor, porque você não merece ganhar 17 milhões na temporada não, campeão. Não deu certo, você tem a pique. E você abre espaço na sua folha salarial com essa do Zach LaVine, o contrato do Otto Porter acabando. E aí a gente juntaria na mesma equipe Aaron Gordon e Zach LaVine, os protagonistas do torneio de enterradas, do maior torneio de enterradas da história da NBA. Sim. Não sei nem se eles se dariam tão bem, né? Porque um deve odiar o outro por causa disso. Cara, o Gordon sempre foi roubado, incrivelmente roubado. Não, cara, essa eu já vejo com um pouco mais de bons olhos, porque primeiro que você vai com pique, você vai com o Evan Fournier, você vai com mais um jogador que, bem ou mal, libera espaço na tua folha salarial, você pode envolver em outras trocas ou liberação mesmo. Essa eu vejo com mais bons olhos, assim. E também porque envolve Orlando, né? E você... Sim, obviamente. Eu já tô vendo você empolgadão com a camisa do Orlando, metendo aquela camisa preta. Já tô sonhando. Mas enfim, essas são minhas trocas pro Bulls, as duas envolvendo o Zach LaVine, porque ele sempre tá em especulação de troca, né? Desde que ele chegou já para ser trocado, na verdade, Zach LaVine. Não, na verdade, ele não chegou com o teto de... Na verdade, teto de produção não, com a produção que ele tá hoje. Ele veio do Minnesota, ele ainda tava basicamente lutando ainda para se provar um jogador bom, não somente um dunker da NBA. E eu acho que ele conseguiu, cara. Eu gosto muito do jogo, do estilo de jogo, do estilo de produção que o Zach LaVine traz pra quadra, cara. O arremesso de 3 dele tá muito bom, cara. O cara tá arremessando muito bem, o cara tá jogando muito bem da linha de 3. Armação também, o cara consegue fazer muita coisa. Então, cara, eu acho que o Zach LaVine, na minha concepção, eu encarei o título do quadro exatamente como dessa forma. Eu entendi como, cara, eu sou o GM do Bulls. O que eu tenho que fazer pra manter esse cara aqui? Um ponto que eu imaginei pra isso foi que... Já posso falar as minhas? Pode. Já acabaram as suas? Eu imaginei, tipo, Chicago antes do... Cara, eu imaginei até isso. O Chicago voltou a ser um mercado em expansão dentro da NBA, principalmente por causa da série do Michael Jordan, do The Last Dance. Ele voltou a ganhar um protagonismo, né? A galera mais nova, que agora está começando a acompanhar a NBA e não sabia a história do Michael Jordan, e vendo uma série na Netflix, principalmente por causa da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, a série explodiu nos Estados Unidos, explodiu, assim, jogadores postando. Foi um frenesi nos Estados Unidos, a série. Então, eu acho que isso fez com que o time, o Chicago Bulls, ganhasse um pouco mais de relevância ainda, né? Na NBA, voltasse a ter um pouco mais de relevância. E eu comecei a ver, cara, falei, beleza, eu tô com um time que voltou a ter relevância, que voltou a ter nome, e eu quero manter meu melhor jogador aqui. Eu ainda tenho o Coby White. Coby White é um bom armador, ele tá subindo de produção ainda não encontrou o teto potencial dele, não encontrou ainda todo o potencial dele, ele é um bom jogador, tá subindo nos stats. Você tem o Lauri Markkanen, que é um bom jogador, e você tem um puta de um gargalo, que é exatamente o que você pontuou na sua troca, ou na sua questão contratual, que é o Otto Porter Jr. O Otto Porter Jr., por um ano, ganhar 28,4 milhões é um absurdo. Isso aí, o cara fazer 9 pontos por partida, isso é um crime. E 6 rebotes é um crime. O cara tá assaltando o Chicago, alguém deveria prender esse cara. Porque quem me dera se eu tivesse um contrato desse. Pra fazer 9 pontos por jogo, 6 rebotes, que isso? São Agradece ao Washington Wizards que deu esse contrato pra ele. Exatamente. Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu tenho que manter esse cara dentro da minha equipe. E o que eu tenho que fazer? Eu nem preciso tanto de o Zach LaVine. Eu tenho que manter o Zach LaVine e mantê-lo motivado a buscar alguma coisa. Sim. Eu comecei a pensar que o Chicago é um dos piores times em rebotes na NBA.
Falta muito rebote, porque o Lauri Markkanen joga muito fora, tanto que um dos maiores reboteiros da equipe é o Zach LaVine. Zach LaVine, que é PG e SG, ele joga nas duas posições, ele é um dos maiores reboteiros da equipe. Então eu falei, cara, precisa de rebote, precisa de um center pesado. E outra, precisa de um reserva ou de alguém que impulsione o Lauri Markkanen ou a produzir mais ou ele virar reserva. Mas que também não puxe tanto aos cofres do Chicago. Então eu pensei num nome que não tiraria o protagonismo em pontos do Zach LaVine. Falei, cara, esse cara não vai tirar, vai trazer um protagonismo para a equipe, vai trazer um peso, um puta peso para a equipe, vai trazer questão de rebotes para a equipe. Ele já está sendo um pouco negligenciado, entre muitas aspas, no time em que ele está. E não vai ameaçar a pontuação do Zach LaVine. Ele ainda vai ser o clutch play ainda por Chicago. Sim. O principal nome dessa troca é o Andre Drummond. Eu pensei em trazer o Andre Drummond. Ou seja, os times envolvidos seriam o Cleveland e o Golden State Warriors. O que eu pensei? Falei, beleza, eu quero trazer o Andre Drummond e eu quero trazer um PF, que consiga ter espaço dentro da liga, que hoje ele não tem, que já teve espaço amostral de que tem um bom desenvolvimento de jogo, que ele tem um bom potencial ainda para seguir e que pudesse impulsionar o Lauri Markkanen, pressionar o Lauri Markkanen a realmente encontrar o teto dele de produção. Pelo Cavaliers, eu já encontrei uma desculpa para mandar o Andre Drummond com uma pique de primeira rodada e trazer alguém com um pouco mais de experiência. E pelo Warriors, abraçando completamente o rebuild, porque se tem um time que, bem ou mal, faça draft muito bem, é o Golden State Warriors. Então, você pegando... Porque, basicamente, vamos pensar, o Warriors está indo muito bem nessa temporada, exatamente porque eu acho que na cabeça do próprio Steve Kerr, do Stephen Curry, de todo mundo lá em Oakland, de que, basicamente, eles estão jogando sem pressão. Klay Thompson não está aqui, vamos jogar, vamos ver o que dá. Eu acho que jogar sem essa pressão faz com que o time consiga seguir nos resultados que ele está tendo agora. Então você receber picks nesse momento é a melhor coisa. Você consegue trocar no futuro por alguma coisa, você consegue trocar por um outro bom jogador no futuro. E então qual é a troca completa? Os Bulls receberiam o Andre Drummond, o Marquise Chris e o Eric Pascal. Tá. E para liberação de folha salarial, mandariam embora, né? Dispensariam o Ryan Arcidiacono, que custa 3 milhões aos cofres do Chicago. Ele é um PG. Então eu falei, cara, não precisa de PG, porque você já tem o Kobe White, você já tem o Satoransky, você já tem o Zach LaVine. O Zach LaVine. E o Daniel Gafford, que é um pivô também, que pesa 1,5 milhões pro Chicago, já que você está trazendo o Andre Drummond, e o Eric Pascal, que apesar de baixo, ele é muito grande, ele é muito forte, então ele consegue, bem ou mal, em alguns minutos, trabalhar de center. Pro Cavaliers, os Bulls enviariam o Otto Porter Jr. e a escolha de primeira rodada de 2022. A escolha de primeira rodada de 2022. Para isso, os Cavs dispensariam o Dylan Windler, que pesa 2,1 milhões aos cofres dos Cavaliers. E os Warriors receberiam o Luke Cornett. O Luke Cornett, cara, eu pesquisei, o cara tem pouquíssimos minutos na NBA, mas a taxa de produção dele é muito alta, o percentual de efetividade dele é muito bom. Então, cara, para você descansar um Draymond Green... É de onde? Ele é do Chicago, desculpa, ele é do Chicago. Mas ele, para descansar um Draymond Green, um James Wiseman foi foda. James Wiseman, ele conseguiria, acho que suprir um papel de 5 minutos por partida muito bem. E receberia 2 escolhas de segunda rodada de 2021 e de 2024. Essa é a troca toda que eu projetei para o Bulls. Não, eu entendi, você fez a troca
O Otto Porter pelo André Drummond, eu entendi o que você quis fazer. Isso. Foi... Pelo André Drummond seria o Otto Porter e uma escolha de primeira rodada de 2022. Sim, eu só não colocaria, tipo, eu acho que você abrir mão hoje, o Golden State, abrir mão do Eric Pascal por 2 escolhas de segunda rodada, assim, essa troca é possível. É bem possível. Só Sabe por que é possível? Porque se eu fosse general manager do Golden State, eu não pegaria ela. Porque eu acho que ainda... Sabe por que eu pensei? Foi o que eu te falei na ligação de ontem, né? Nós conversamos sobre a pauta, como é que nós faríamos. Eu pensei em tudo. Tanto como se eu fosse também o GM do Warriors. O que eu tô pensando? Cara, eu tenho um diamante bruto, que é o James Wiseman na minha equipe. Sim. Eu não posso tirar o protagonismo dele. E o Eric Pascal, ele precisa de minutos também. E o Draymond Green é o meu capitão da equipe, basicamente. Se todo mundo acha que o Stephen Curry é o cara que traz a alma do Golden State, não é. É o Draymond Green. Sim. Sempre foi. Em todos os títulos, sempre foi o Draymond Green. O cara da defesa, o cara que traz a equipe pra frente, o cara que traz a equipe pra cima. Então esses caras são intocáveis. Inclusive na posição deles. O James Wiseman é o que eu sempre falo, e eu imagino isso, eu consigo ver isso no esquema tático do Warriors. Ele vai ter que se adequar a essa movimentação. E eu não sei se o Eric Pascal consegue se adequar a isso. O James Wiseman tem um teto muito maior do que o Eric Pascal. Então, se eu conseguir alguma coisa que eu possa fazer, trazer novos nomes para minha equipe pelo Eric Pascal, eu traria. Eu acho que ele já conseguiu o teto dele de produção, que são aqueles 15, 19, 20 pontos. Eu acho que ele consegue uma média de 15 pontos por partida, tendo minutos para jogar. E eu acho que ele gostaria de ir para o Chicago Bulls exatamente para isso, porque se o Lauri Markkanen, por exemplo, não prestasse atenção, ele seria o titular. Eu acho que o Lauri Markkanen entrou na primeira temporada dele como se fosse um unicórnio. É o novo Porzingis, meu Deus, o que é isso? Quem é esse cara? E não tá correspondendo tão bem assim. Então acho que o Eric Pascal podia fazer isso. Inclusive o Marquise Chris entraria como um segundo PF exatamente para isso. Podendo inclusive jogar de center. Que ele é um puta de um reboteiro. Ele tem um atleticismo muito grande. E cara, você ter um André Drummond lá dentro é sinônimo de rebote. É sinônimo de defesa, é sinônimo de rebote. Eu pensei exatamente nisso. E você se livrar do contrato do Otto Porter Jr. de alguma forma, jogando pro Cleveland, que não vai utilizar ele mesmo, pega aquilo ali e depois dispensa. Basicamente você vai receber uma pique de primeira rodada ainda para 2022. Ou seja, o rebuild do Cleveland, que conseguiu o Jarrett Allen, conseguiu o Taurean Prince, tá com o Colin Sexton voando. Kevin Love, que bem ou mal consegue uma produção ainda. O Garland. Cara, sensacional. Aliás, até só saindo completamente da pauta aqui, Kevin Porter foi trocado, escolha de segunda rodada por Houston Rockets. Uhul! Da última discussão que nós tivemos, foi trocado por porra nenhuma para o Houston Rockets. Boa, moleque. Cara, beleza. Não entendi essa troca. Eu só não, eu não faria ela do lado do Golden State. Só isso, mas a troca em si como um todo eu entendi. Eu não faria porque eu acho que o Eric Pascal, acho que eu tentaria conseguir um pouquinho mais de coisa. Eu acho que ela é viável se um pouquinho adaptada ali. Mas beleza. Vamos falar do Pelicans agora? Vamos falar do Pelicans. A do Pelicans é bem mais simples também. Cara, na verdade, eu me empolguei um pouquinho quando fui falar do Pelicans. Por quê? Porque eu vi muito boato de troca tanto do Lonzo Ball quanto do Eric Bledsoe. Então eu fiz 2 cenários trocando o Lonzo Ball e 2 cenários trocando o Eric Bledsoe. E aí, então beleza. 4 cenários. Oi? Então são 4 cenários. Isso, são 4 cenários no... Porra, deixa eu falar o meu então. O meu é um só e tira e pala e acabou. Beleza, cara, pode falar. Da mesma forma, tô pensando como GM do Pelicans e eu tenho que salvar essa equipe de qualquer forma. De alguma forma, pelo menos. Eu penso, cara, eu não vou tocar no Lonzo Ball porque o Lonzo Ball, bem ou mal, tem uma sintonia absurda com o Zion Williamson. Tem uma sintonia absurda com o Zion Williamson. Tem questões de papo que sai fundo bola, o Lonzo tá no garrafão de defesa, ele consegue uma ponte aérea pro Zion.
Eu acho que eu não tocaria nessa sintonia, eu acho que os dois ainda conseguem ainda desenvolver uma química muito legal ali em New Orleans. Então o que eu buscaria, cara? O cara que não se encaixou, o cara que ainda não tá se encaixando, que aparentemente não quer estar ali, de acordo com o próprio Twitter dele, né? Ele não quer estar ali, eu acho, então virou um jogador basicamente de troca. Até a foto dele, cara, no sistema da NBA tá... Meu irmão, pelo amor de Deus, o cara tá mostrando metade dos dentes, tipo, rosnando. Não, Eric Bledsoe, não faça isso, por favor. Então o que eu faria? Eu chegaria pro Rockets e eu já tô pensando também como um GM do Rockets. Eu falo, cara, beleza, eu meio que tô abraçando o rebuild, mas eu achei no Christian Wood uma puta de uma peça, o cara tá produzindo um absurdo, cara, fatalmente ele vai ser o MIP desse ano, o Most Improved desse ano. E, pô, recebi um Victor Oladipo que no jogo de estreia já meteu 35 pontos. O John Wall tá subindo. Aliás, no Foda-se Pauta desse programa, eu vou trazer os stats do último jogo do DeMarcus Cousins, que explodiu também. Fez o primeiro duplo-duplo da temporada. Então o que eu faria? 1-por-2, basicamente. O Pelicans receberia o Eric Gordon e o Rockets receberiam o Eric Bledsoe e mais a escolha de primeira rodada de 2022. Não protegida, por incrível que pareça, do próprio Pelicans. Basicamente isso. A escolha de primeira rodada iria pra quem? Pro Rockets. Pro Rockets? Do Pelicans? Isso. Do Pelicans. Cara, eu acho muita coisa pelo Eric Gordon. Cara, eu não acho não. Eu acho que o Eric Gordon vem com um contrato muito bom, porque se você parar pra pensar, os dois têm o mesmo valor a receber, 16,8, só que o Eric Gordon por 4 anos e o Eric Bledsoe por 3. Sim. O Eric Gordon vai se juntar ao J.J. Redick, vão ser basicamente um dos dois melhores chutadores de elite da NBA, dentro do próprio time, do mesmo time, desculpa, e ele vem para ser um SG-SF ali, que pode adicionar muito poder de fogo ao Lonzo Ball, que não conseguiu se provar um chutador de 3. Você tem o Steven Adams, que é um puta pivô. Reboteiro, maluco. Em minha casa, eu e minha família servimos ao Steven Adams. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse cara joga muito, esse cara é um absurdo. Ele é um puta defensor, ele é um puta reboteiro. Então você, adicionando poder de ataque ali, poder de chute de 3, você consegue levar o Pelicans a um pouquinho mais de... alçar um degrau um pouco maior ali no Oeste. E você vai estar jogando fora o Eric Bledsoe, que, desculpa, a carreira acabou. E uma escolha de primeira rodada, porque eu acho que o Pelicans hoje não precisa de escolha de primeira rodada, porque tem um time jovem ainda. Você tem o Brandon Ingram, que é jovem, você tem o Lonzo Ball, que é jovem, você tem o Zion Williamson, que é a última escolha, primeira escolha aí dos últimos anos, e tá no Pelicans. Então acho que você ainda consegue, daqui a uns 2-3 anos ainda, galgar passos bons aí com o Pelicans, e a experiência do Eric Gordon seria importante nesse passo. Então, eu fiz uma troca, dessas trocas que eu fiz, também teve uma troca que eu fiz em vários cenários diferentes, né? Aproveitando que a gente tá falando do Bledsoe, a minha primeira troca eu fiz 2 trocas envolvendo o Bledsoe e 2 trocas envolvendo o Lonzo. Por que eu botei o Lonzo? Embora eu acredite que o Lonzo é um cara que tá bem no Pelicans e tal, etc., o contrato dele acaba nessa temporada e eu não sei quanto o Pelicans está disposto a renovar. Do Lonzo, acaba nessa temporada. Do Lonzo? E eu não sei o quanto o Pelicans está disposto a renovar com o Lonzo e quanto ele está disposto a pagar, entendeu? Acho que pagando pouco, beleza, mas, enfim, aí eu não sei o quanto influenciaria. Mas beleza. O primeiro cenário que eu fiz foi em uma troca envolvendo o Pelicans e os Spurs. Pelicans e Spurs? Onde eu mandaria para os Spurs o Bledsoe, porque, para mim, se existe alguma chance do Bledsoe dar certo ainda, seria sob o comando do Popovich, que vai ser o cara ali que vai... o Bledsoe não vai ser maior do que ninguém no time, o Popovich tem essa... Eu acho que ele consegue extrair alguma coisa do Bledsoe ainda, e você mandaria pro Pelicans. Por quê? Para não dizer que você não mandou nada pelo Bledsoe, o Patty Mills está acabando o contrato agora, então você mandaria um contrato do Patty Mills de 1 ano. O Pelicans ganharia o Patty Mills, que é um armador
fora a visão de jogo, é um armador defensivo, assim como o Lonzo, tem uma defesa boa, então você poderia revezar os dois ali. Você ganharia também, chamaria junto o Lonnie Walker, do Spurs, que eu acho que é um cara que não produziu o suficiente, mas como o Pelicans é um time que aproveita bem jovem, ele pode ser aproveitado. E o Spurs mandaria uma pick de segunda rodada, junto, uma pick de segunda rodada do draft de 2021. Só então, pelo Eric Bledsoe? Pelo Eric Bledsoe. Porque o Bledsoe tem 3 anos de contrato, entendeu? Mano, desculpa, mas eu não faria nem a pau. Porque, cara, o Eric Bledsoe é problema. Não, então, mas o Eric Bledsoe é problema. O Popovich, cara, ele deve sentir calafrios ao ouvir o nome do Eric Bledsoe. Ele é... não, então... Pop, então, vai chamar o Eric Bledsoe, né? Tá bêbado. Não. Não, cara, eu acho que o Bledsoe, ele pode ser... Então, cara, eu acho que o Bledsoe não acabou ainda. Eu acho que ele é um cara que pode render, tipo... O Eric Bledsoe já atuou em alto nível no Spurs durante muito tempo. Ele fez uma temporada no Milwaukee que pode-se dizer decepcionante, mas porque o time era do Giannis Antetokounmpo, e no Milwaukee eu acho que ele não se encaixou muito bem, porque o Milwaukee é um time muito dependente do arremesso de 3, não é a do Bledsoe. O Spurs não é aquele time que chuta de 3 a todo custo, então ele é um armador mais clássico, ele se encaixaria melhor ali. E aí você tem, junto com o Bledsoe, o DeRozan, você tem o LaMarcus Aldridge, é um time experiente e dando cancha pra galera mais jovem que tá jogando agora no Spurs. E você poderia revezar ele com o armador que tá lá, que é jovem, qual é o nome dele? DeJounte Murray. Isso. Você podia revezar ele com o DeJounte Murray, não tirando muitos minutos do DeJounte Murray, que ele tá começando a pegar mais minutagem nessa temporada. Você poderia revezar e ele seria um banco melhor que o DeJounte Murray, ou um titular melhor do que o Patty Mills, que só tem mais um ano de contrato, enfim, acho que ele talvez nem na NBA ele fique, onde ele pode adicionar ainda ao Pelicans. O Patty Mills é um armador defensivo, como eu disse, e você vai ganhar também nessa troca, o Pelicans vai ganhar o Lonnie Walker, que é um jogador que, na minha visão, é muito mal aproveitado pelo Spurs. E aí tem essa pick de segunda rodada, que é, tipo... Você tá criticando o Popovich? Só pra eu entender. Cara, não, eu não tô criticando o Popovich, eu tô criticando o aproveitamento do Lonnie Walker no time. Não, você tá criticando o Popovich. Na minha cara, você tá tendo a audácia de criticar o Popovich, é isso mesmo. Cara, só pra você entender, se fosse o Flow aqui, tivesse eu ia enfiar aquela mesa de madeira no teu rabo. Vai tomar no seu cu, porra. Mas falando sério, cara, eu amo o Popovich, eu acho ele um puta treinador, mas eu acho que o desenvolvimento de alguns jogadores jovens dele... E também o cara tá velho, tá meio cansado, então eu acho que ele gosta mais de jogador pronto. E o Lonnie Walker, por exemplo, é um cara que eu vejo que tem muito potencial. Se ele fosse pro Pelicans, o jogo dele ia fluir melhor, e você conseguiria extrair alguma coisa. Não, show. Respeito, mas não sei se rolaria. Sim. Mas respeito. Principalmente porque o Eric Bledsoe é problema, cara. Tudo bem. Enfim. E aí, pra você ficar mais feliz ainda, eu fiz uma troca mandando o Bledsoe pro Magic. Olha só. Vai tomar no teu cu. Aí tu quer, porra, o Mickey vai lá dar um tapa na cara do Eric Bledsoe, vai dar um tiro nele. Não ia dar certo. O Pateta ia recepcionar ele. Não, mas falando sério, tipo, olha só. Ia ser uma troca onde o Magic ia ganhar o Eric Bledsoe, que, como a gente já falou, o Magic precisa de um armador com urgência, se possível ainda hoje. O Eric Bledsoe. Aí, como resposta, vem o Eric Bledsoe. Pode ser, cara. Eu acho que o Bledsoe tem jogo ainda pra render. Dá. Enfim. Ganharia o Magic mandaria o Magic ganharia o Eric Bledsoe e o Nicolo Melli, que é o pivô pivô reserva no Pelicans, que eu mandei pra bater salário mesmo. E você abriria a mão de pouca coisa, mas que pro Pelicans talvez fossem armas que iriam melhorar o jogo deles. Por quê? Eu mandaria 2 contratos que estão expirando. Se tu mandar o Terrence Ross... Não vou mandar o Terrence Ross, não. Pode ficar tá. Tudo bem. Eu vou mandar 2 contratos que estão expirando. O do Fournier, porque hoje... Tu não gosta do Fournier, viado? Não, eu acho... Não, falando sério, eu acho que hoje o contrato do Fournier tá... Não, eu acho que ele ganha mais do que ele deveria. Isso daí isso com certeza. Mas o Fournier, hoje o Pelicans não tem uma reserva pro Brandon Ingram.
Ele entraria nessa posição de reserva e aí mandaria mais um outro contrato expirante, que aí sim seria meio que o trunfo da negociação, porque o contrato está expirando e vejo muito mal aproveitado também no Magic, alô, crítica social, que é também um jogador jovem que eu acho que é muito mal aproveitado no Magic, que é o Mo Bamba. Eu sabia que havia o Mo Bamba. Tu não gosta de mim, cara. Isso é perseguição, eu tenho certeza. Mas por que, cara? Cara, porque o Mo Bamba... Não, sério, você viu algum jogo do Magic? Cara, eu vi um. Não lembro contra quem, mas eu vi. Eu vi 4 essa temporada. Sim. Cara, ele tá jogando muito mal. Ele tá jogando muito mal. O porquê, eu não sei. Mas eu não sei se ele atingiu o teto dele. Ele tá jogando muito mal, cara. Ele tá jogando muito mal. Ele tá chegando atrasado em todos os contra-ataques, em todas as defesas, em todos os posicionamentos de defesa. Ele tá atrasado. Eu não sei se ele tá querendo sair. Eu não sei, cara. Mas o Mo Bamba tá jogando muito mal. Não, então, talvez indo pro Pelicans ele consiga algum... Seria uma mexida no time do Pelicans. Você ganharia um pivô reserva pro Steven Adams. Eu acho que com o Van Gundy no Pelicans, o Mo Bamba ia aprender muito defensivamente, que eu acho que é o que falta no jogo. Muito no jogo do Mo Bamba. E você vai ganhar também um Fournier ali pra matar uma bolinha de 3 ou outra. E no fim de tudo você perdeu o Bledsoe, que também não tá jogando muito e que no Magic talvez somaria bem. Porque o Magic precisa de um armador urgentemente. Se você for nosso ouvinte, armador, mande currículo para o no Magic, a gente precisa. Cara, o Cole Anthony tá jogando bem. Ele tá jogando bem. Mas o lance pra mim é ele é novato e ele vai ter altos e baixos. Eu acho que o Magic precisa de um armador ali para estar junto com o Cole Anthony. Se não ser o titular, mas para ser um reserva que tem muito minuto de quadra. Porque o Cole Anthony, cara, ele tá jogando muito bem. Ele, pra mim, é um dos novatos da temporada até então. Mas ele não pode ser o teu armador titular pra a temporada toda incontestável. Eu concordo. Eu não queria concordar. Acho que é aquele concordo que eu não queria concordar, saca? Entendi. Eu, meio que, você tá certo, mas eu não quero aceitar que você está certo, entendeu? Porque... Cara, eu gosto do Cole Anthony, eu acho que por exemplo, o Markelle Fultz, ele atingiu já, eu acho que até as questões de lesão já mostram que ele tem um corpo fragilizado já. Eu acho que ele não tem uma construção física própria para um atleta de NBA que vai aguentar uma temporada tão pesada como é a da NBA. E eu acho que o Cole Anthony tem. Até pelo histórico dele, de atleta, né? Segue aí. Mas acho que ele tem um histórico legal, ele sempre participou de equipes de futebol americano e tudo mais. Então, cara, eu vejo o Cole Anthony como um futuro armador do Orlando. Inclusive, com o Markelle voltando, o Markelle tem que levantar as mãos pro céu e agradecer ao Mickey todos os dias pelo contrato que ele recebeu. Que foi um absurdo, a grana. Ele sim, talvez... Cara, porque eu sinto pena dele, porque eu acho que é um cara que, quando ele tava ganhando aquela confiança de voltar realmente a se jogar no jogo, porque você via que claramente ele tava segurando o freio. Ele claramente tava segurando o freio para não se machucar. E essa temporada ele tava finalmente soltando os breaks, tava finalmente largando o dedo para realmente se desenvolver na NBA e teve a torção dos ligamentos. Do joelho. Então, cara, eu fico com pena dele. Eu, sinceramente, fico com muita pena dele. Mas eu acho que o Cole Anthony é o futuro do Orlando. E aí, eu fiz 2 trocas envolvendo o Lonzo Ball. Vamos lá. Lembrando que o Lonzo, o contrato dele está acabando agora, ele vai ter que renovar. Então, assim, nenhum time na NBA vai estar disposto a dar muito pelo Lonzo Ball nesse momento. Beleza? Lembrando disso. Eu fiz 2 trocas. A primeira, envolvendo o Knicks, porque eu acho que o Lonzo com o Tom Thibodeau é um casamento muito bom. Sério? Acho. De coração. Porque eu acho que o Thibodeau, porque assim, o que acontece? O Thibodeau, ele daria umas... o Thibodeau, ele gosta muito de armador...
o Lonzo não seria a principal, tipo, o cara que, porra, vai infiltrar e tal, caralho, mas eles, porque esses já são o R.J. Barrett, o Julius Randle, mas eu acho que o Thibodeau, ele gostaria de trabalhar porque o Lonzo tem uma visão de jogo muito absurda, vai trabalhar bem com o Julius Randle e o arremesso você não vai depender tanto dele, porque você já tem o R.J. Barrett, enfim. Mas é um cara muito bom defensivamente, que vai vir trazendo a bola e que vai te oferecer muitas opções de passe. E aí, beleza. O que eu mandaria do Knicks? Foi. Sentindo o cheiro de rio aqui, tem um rio que passa perto aqui, 2 rios, na verdade. 2 rivers que passam aqui perto. Não, maluco, porra. Não? Porque eu tô vendo que as tuas trocas estão direcionadas a atletas que tu ama. Ivan Fournier. Eu tava vendo o Austin Rivers rodando. Eu jamais mandaria o Austin Rivers pra lá, cara. Não, agora falando sério, tipo, eu acho que o Pelicans não consegue muita coisa pelo Lonzo, a não ser, tipo, contratos expirantes ou alguma aposta muito grande. E aí é que eu tô fazendo essa aposta. O principal nome dessa troca seria o Kevin Knox II, que não vem sendo bem aproveitado, e na última temporada ele deu indícios de que ele pode ser um bom jogador. Sim, entende? com toda certeza. Então, você tem um contrato dele de mais 2 anos, ele não está sendo muito bem aproveitado pelo Thibodeau, e aí eu não sei se é problema interno, enfim, mas eu acho que, mais uma vez, se tem um cenário bom para você desenvolver jovens jogadores, é o Pelicans. O Pelicans já mostrou isso inúmeras vezes. Essa troca aí eu gostei. E aí você teria que mandar mais um contrato expirante, você teria que mandar um contrato para bater, então aí eu botei um contrato que bateria aqui, que é um novato, que talvez você pode arranjar alguma coisa, mas se você não mandar também, tudo bem, que é o Frank Ntilikina. Não, Ntilikina. Ntilikina. O Kevin Knox tá com um contrato expirando? É o contrato de rookie dele, né? Ele tem 2 anos de contrato. Ele tem esse mais um. Cara, essa eu gostei. Uhum. Essa daí pro Pelicans. Pro Knicks, eu acho que essa troca rola. Se fosse ofertado, acho que rolaria. Sim. Mas assim, eu acho que rolaria. Eu acho que pro Knicks teria que ver como que seria o encaixe do Lonzo ali, mas pro Pelicans seria excelente, cara. O Kevin Knox tem muito teto ainda pra crescer. Até o Ntilikina tem muito teto também. Ele pode ser um bom reserva. E o Kevin Knox, cara, acho que se bobear Não, ele é um pouco menor. Mas ele poderia fazer um reserva ali ou até impulsionar o Brandon Ingram, cara. Sim. Eu acho que... Eu gostei. Dessa daí, eu gostei. Tô até, inclusive, com a camisa do Nova York. Mas eu acho que... Empolguei. Não, essa eu gostei, cara. Essa eu achei legal. E aí, cara, a outra troca é uma troca que, na verdade, já foi cogitada do Lonzo ir pra esse time. É um time que tem que estar brigando pelo título e precisa muito de armador com frequência. Quem é? Quem você acha que é? Oi? Um time que precisa de armador e com frequência? Sim. Qual conferência? Da Conferência Oeste. Oeste? Uhum. Time que precisa de armador e que precisa com... Caramba! Sempre todo... não é o Memphis, não é o Dallas... Clippers? Los Angeles Clippers. Porra, viado. Maravilha. Eu mandaria o Lonzo Ball pro Clippers. E aí... Não sei se você chegou a ver Você já viu algum jogo do Clippers nessa temporada, né? Já. Eu vi 50 pontos, por exemplo. Sim. O primeiro contra o Lakers, o 50. Sim. Você viu as atuações de Lou Williams nessa temporada? Nossa! Moleque, ainda tá digerindo o frango a passarinho lá. Mano. Aquela pimenta dele ainda tá ruim ainda. Não, mas ele não vai cair no Pelicans. Mas nem a pau. Cara, Lou Williams é pra acabar a carreira ali no Clippers. Ele tá querendo acabar a carreira. Então, tem certeza. O que eu pensei? O que eu pensei? Você tem o Lonzo, que você não pode ser que você não consiga muita coisa, né? Por causa desse pouco espaço de contrato que ele tem. Então você mandaria o Lonzo pro Clippers e iriam pro Pelicans o Lou Williams, o Terrence Mann
e o Kabengele. O Lou Williams e o Kabengele são contratos expirantes. O Terrence Mann tem 3 anos de contrato, mas é um contrato de 1,5 milhão, coisa pouca. Então, o que acontece? Você teria, no Lou Williams, uma possibilidade no Pelicans de você, quando você tem os reservas, você deixar a bola na mão do Lou Williams e, meu filho, vai. Faz o que você quiser aí, essa porra desse time no segundo tempo é todo teu. Então, mas aí eu já acho que entraria em contraste com o Brandon Ingram. Que é esse cara, hoje. Tu acha? Não, Pelicans. não. Ele é o Ingram clutch é um cara... do Não. do Então, New mas o Lou Orleans. Williams... Não, mas eu não tô falando do Lou Williams pra ir pro Pelicans pra ser o clutch. Eu tô falando dele ser o cara de segundo... que chama os reservas ali, tipo... Ele vai puxar o ataque no banco. Segunda unidade. Você tá falando de segunda Como unidade. Isso, como ele sempre foi na carreira dele, entendeu? E aí Mas tipo, aí... É porque, Então. é porque na primeira temporada... Não é a primeira temporada dele no Clippers, né? Mas a primeira temporada que ele tava com o Kawhi e o Paul George, muitas vezes ele puxava com os dois em quadra, antes da bolha, muitas vezes ele puxava no quarto essas incursões de ataque. Ele fazia 30 pontos por partida, mesmo com o Kawhi e o Paul George em quadra. E quando eles não estavam jogando, por exemplo, nossa, o time era do Lou Williams mesmo, não tinha o que falar. Mas ali eu acho que esqueci até o técnico do Pelicans, do Pelicans, eu até esqueci o nome dele, que era o do Toronto. Desculpa, o Van Gundy, eu me enrolei. O Van Gundy, eu não sei se ele se daria bem com o Lou Williams, cara. O cara foi no puteiro comer frango a passarinho, cara. Tu imagina o Stan Van Gundy, que é o cara, meu irmão, é o craque neto dos técnicos da NBA, recebendo o Lou Williams. Cara, então, mas eu acho Ia que... dar cagada, cara. Não, então, eu acho que assim, essa troca seria uma troca mais tipo... As duas trocas que eu fiz pelo Lonzo, uma você pega o Kevin Knox, que é um projeto para futuro, e essa do Lou Williams, tipo, cara, você tá com um time... O Pelicans agora não tá pegando playoff, é um dos piores times da Conferência Oeste. Você pega o Lou Williams, que, meu irmão, é a única... Tipo, é a tua... Quando todo mundo sentar no banco, você vai ser um pontuador, e você vai metendo ponto aí, num dia bom, num dia ruim, se você não precisar dele, é isso. Mas eu acho que, inclusive, imagina uma segunda unidade vindo do banco com o J.J. Redick e o Lou Williams. Mano, porra, você vai ter um puta no ataque. Cara, mas pior que eu concordo contigo, que eu acho que falta pro Pelicans, cara, é poder de ataque. No meio do jogo, entre o segundo e o terceiro quarto. Que geralmente não é o time titular. Então, cara, tá faltando poder de ataque, porque o time é bom, cara, o time responde bem, mas aí os reservas vão pro banco. O J.J. Redick já tá meio cansado, por isso eu pensei no Eric Gordon, um cara que chutasse de 3 e trouxesse experiência. Sim. E o Lou Williams, talvez, cara. Eu gostei muito mais do Kevin Knox. Pra um futuro, daqui a 2, 3 temporadas, o time estaria um absurdo. Você desenvolvendo o Kevin Knox, mas assim... Eu fiz esses dois cenários. Um se você quisesse pra agora e outro se você quisesse pra daqui a pouco, entendeu? Acho que o Lou Williams comandando uma segunda unidade no Pelicans seria uma... O Lou Williams pra mim já ganhou a melhor reserva da NBA e tal, enfim. Agora duas ou três vezes. Ele tá agora, né? Ele não saiu ainda do puteiro do frango passarinho, mas eu acho que, de repente, uma troca é aquela que precisa pra dar uma chacoalhada nele. Porque, de repente, em Los Angeles ele tá meio acomodado e tal, caralho. Você vai tirar ele de um grande centro, vai levar pra New Orleans, que é uma cidade que tem seu valor, mas não é tão badalada, e, de repente, ele volta ao eixo. Com certeza. Não, pode ser, cara. Pode ser. Beleza? Com certeza. Podemos seguir agora pro último time. Então vamos lá. Vamos falar do Miami Heat. Começa tu aí que aí eu puxo o final. Porque essa minha troca também foi muito simples. Cara, então, eu fiz duas trocas pro Miami Heat. Eu fiz uma envolvendo 2 times e outra envolvendo 3 times. Show. Então eu vou falar também a minha. Eu vou começar pela minha, que a minha é muito simples. A minha chega até a ser boba de ser simples. Mas o que eu pensei também? Eu sou o Pat Riley. Sou um mafioso. O que eu tenho que fazer para manter esse time? Cara, o time do Miami é muito bom. Mas eu acho que ele já tá começando a se esgarçar fisicamente, principalmente dentro do garrafão. O Bam Adebayo tá ficando muito sobrecarregado.
Ele, pô, cara, a principal ajuda vinda do banco é o Kelly Olynyk. Que, pelo amor de Deus, salsicha do Scooby-Doo, consegue chute de 3, mas não dá. Numa longa temporada não rola. Sim. Então, o Jimmy Butler já teve problemas de contusão e tudo mais. Então, o que eu pensei, cara? Eu falei, cara, eu preciso de um center. Qual é a marca do time do Miami? Um time fechado, coeso, um time que a galera entende ali que, tipo, Band of Brothers, que a galera fala, tipo, um bando de irmãos mesmo, galera fechada, um time muito coeso. O Donis Haslem, que é tipo, o cara é o pai da equipe, o cara ainda joga, tem 41 anos, mas o cara, tipo, é aquele cara que traz a equipe pro treino, aquele cara que dá aquele gás, então é um time de irmãos mesmo. Eu acho que eles precisam de alguém que entre ali, que adicione tanto em jogo, mas que adicione também em banco, em vestiário, que traga experiência, que traga também jogo, cara. O cara tem um pouco de gasolina ainda no tanque e pode queimar ainda por 2, 3 temporadas aí, legal. Essa frase foi meio estranha, mas tudo bem. Mas... Você entendeu, ainda bem. Mas tô eu, porra, pensando, eu falei, cara, quem poderia ser um center que entende bem uma posição de reserva, que entenderia uma posição de reserva pro caso do Bam Adebayo, mas que muitas vezes também poderia ser titular junto com o Bam Adebayo vindo pra PF, e que, cara, se falasse, cara, você vai sair com 6 faltas, ele sairia numa boa, mas entenderia o papel dele, um dos centers com o melhor role player da NBA. Eu, verificando meu Instagram, vejo 2 contra-ataques puxados por esse sujeito, como se fosse um armador. O cara tá completamente louco em Cleveland. O cara tá, meu irmão... Eu já sei do que você vai fazendo cada coisa lá, e ele falou, meu irmão, que se foda, eu vou tentar aparecer pra ver se algum time me tira daqui, porque agora com o Jarrett Allen já tava difícil com o Andre Drummond, e eu acho que esse cara tem muita gasolina no tanque, é um atual campeão da NBA, tem o anelzinho lá do Lakers, JaVale McGee merece ir pra esse time do Miami, eu acho que ele adicionaria demais esse time do Miami, tanto dentro e fora de quadra. Então, para trazer o JaVale McGee, unicamente o JaVale McGee, porque tem cap space ainda no Miami, eu daria o Chris Silva pro Cavaliers, que é um excelente marcador de PF, o nego esquece isso, um excelente marcador de PF. E outra, a mesma coisa do Pelicans, o Heat tem um time muito jovem, Tyler Hero, Duncan Robinson, o próprio Jimmy Butler ainda tem muitos anos, Bam Adebayo, eu daria a primeira escolha de 2024 ainda de draft pick pro Cavaliers. Nem fudendo, pelo Magui nem fudendo. Eu acho que era daria. Um pro outro. Não, acho que é um pelo outro, beleza. O Magui, eu acho que... Não, tira essa escolha daí, pelo amor de Deus. Uma escolha de primeiro round pelo Magui, pelo amor de Deus. De 2024, cara. De 2024, mas eu daria. Mesmo porque, assim, eu daria, porque o Miami... Eu acho que a gente consegue um por um, cara. Eu não, pelo Chris Silva, não. Eu acho que Silva, não. E eu não consigo mover ninguém. Mas, mano, eu não consigo mover ninguém dentro de Miami. Não, porque, obviamente, que todo mundo dentro de Cleveland, o GM do Cleveland, entende o peso que o JaVale McGee tem na NBA. É porque hoje ele tá sem espaço dentro daquela equipe. Pô, tem o Andre Drummond, tem o Taurean Prince, tem o Jarrett Allen, tem o Larry Nance Jr., tem o Kevin Love que tá machucado. Então, tipo, cara, o JaVale McGee não tem espaço nessa equipe. Infelizmente, ele não tem espaço. Mas ele é um puto jogador. E toda a NBA sabe disso. Toda a NBA sabe disso. Então, eu acho que essa é a puta moeda de troca que o Cleveland tem nessa temporada. É uma das grandes moedas de troca. Tanto o Andre Drummond como o JaVale McGee. Eu acho que pelo Chris Silva, única e exclusivamente, não rolaria. Eu tô pensando exatamente como seria uma troca real. E eu não ficaria chocado hoje o Miami recebendo o JaVale McGee, porque primeiro, o JaVale McGee vai entrar num time que foi finalista e é um time que ele sabe que é um time fechado, um time de irmãos mesmo, ele vai entrar pra ser amigão da galera. E é um time que, cara, tem um grande técnico, tem um grande GM, tem um grande diretor, que é tudo o Pat Riley e o Eric Spoelstra. Então, cara, eu acho que... E num leste que ainda tá um pouco ainda nublado ali, a questão Brooklyn Nets, Milwaukee, não se sabe ainda quem vai ganhar essa conferência. O Miami com o JaVale, eu acho que seria muito forte. Acho que ganharia finalmente uma reserva pro Bam Adebayo, ou um pivô ali para trabalhar junto com ele.
E, cara, eu acho que seria uma ótima escolha pra eles. Cara, eu gostei dessa troca, achei ela boa, mas se você tirar essa escolha de primeira rodada e botar alguma de segunda rodada, eu acho ela bem possível. Primeira rodada pro Javel McGee, eu acho insanidade. Eu acho que é porque é moeda de troca, cara. Eu acho que o GM cara, o Cleveland vai exatamente fazer isso. Se vem o Pat Riley lá falar, cara, eu quero o Javel McGee. Ele fala, tu vai ter que me dar uma grana. Tipo, o preço dele, meu irmão, acabou de subir. Viado, o preço dele acabou de subir. Aí ele vai ter que jogar, porque pelo Chris Silva, não dá, cara. Não, o teto do Chris Silva já tem, mano. Eu acho que o Chris Silva e uma escolha de segunda rodada seria pacote, beleza. Tudo bem, mas uma escolha de segunda rodada então pro ano que vem. Sim, 2022. Sim. O poder de 2024. Não, então você botar uma primeira rodada pra 2024. Então, cara, 2024 a gente não pode nem estar vivo, tá ligado? E o pior, desculpa, eu errei ainda. 2024, essa escolha de primeira rodada de 2024 via Milwaukee. Essa escolha via Milwaukee. Mas de primeira rodada eu ainda não daria. Se fosse segunda rodada... Que é quase segunda rodada. Segunda rodada. Que é uma das quase, últimas do... É que a gente não sabe como é que vai estar o Milwaukee até lá. Exatamente. Enfim. Mas segunda rodada eu fecharia essa escolha. Enfim. Cara, quando eu fui analisar o Heat, eu fui muito nessa tua lógica também, de que eles precisam de mais alguém ali pro garrafão. Eu fiz duas trocas, uma envolvendo 2 times e outra envolvendo 3 times. Uma, na verdade, aproveitando uma cagada que eles fizeram e corrigindo uma cagada que foi feita por outro time. Cagada não. Porque, na verdade, o que acontece? Essa troca, pra mim, envolve o Heat e o Raptors. Pra mim, foi uma cagada. É uma cagada você dar um contrato de 15 milhões por temporada pro Iguodala. Nossa, eu não consegui entender isso, cara. O Iguodala quando não tá eu jogando vi, porra eu quase nenhuma. joguei o Iguodala no lixo. Eu não sei por que isso. É isso que eu tô te falando, cara. Eu acho que é aquela questão de você ter um time fechado. Um time de irmãos, aquela galera experiente, aquela galera que se fecha mesmo pra dar experiência pro Tyler Hero, pro Duncan Robinson, pra essa galera. Mas, cara, é incompreensível 15 milhões por temporada pro André Iguodala. Não dá. E o cara tá jogando 10 minutos de partida. Sim. 15. Porra, que isso? E aí, o que acontece? O que eu pensei? Cara, vamos... Raptors e Heat, vamos lá, vamos trocar de problema. Eu tenho o Iguodala com um contrato de 2 anos, que eu não... tá jogando porra nenhuma, e que no Raptors, talvez, defensivamente, ele renda ainda, eu acho que ele pode vir a render e tal, não sei o quê. E aí, quando você precisa de um cara pro garrafão, quem tá muito mal no Raptors e pode, talvez em Miami, pode ser um cara o Aaron Baines. Só que aí viria, junto no pacote, o Aaron Baines, o Patrick McCaw, que é um contrato expirante, e o Terrence Davis também, que é um contrato expirante. Não, Patrick McCaw, mas nem a pau. Se eu sou o Toronto, eu não dou. Mas esse cara ainda tá atingindo o teto. O contrato dele ele ainda vai atingir o teto de produção dele, cara. Eu acho que é um contrato expirante, eu acho que pode ser que ele... Acho que você conseguiria pelo Aaron Baines e quem é o outro? Desculpa, que o Patrick McCaw me chocou. O Terrence Davis. Então, não sei quem é. Mas o Patrick McCaw, não, cara. Patrick McCaw, eu me questionava dele desde da época do Golden State Warriors, cara. Falei, cara, como é que esse moleque não tá em quadra? Igual o Quinn Cook. São ele, o Quinn Cook e o Jordan Bell. São 3 jogadores que passaram pelo Warriors aí há pouco tempo, que são excelentes, cara. E são excelentes jogadores, desculpa, mas são excelentes jogadores. E não conseguem espaço na NBA, cara. São os 3. Então, inclusive o Jordan Bell acho que foi pro Washington agora. Acho que acabou de ser contratado pelo Washington. Sim, foi. Cara, então, mas eu não sei se eles ficaram, tipo... O problema do Patrick McCaw é o seguinte. Pra mim, desses 3 jogadores, do Quinn Cook, do Jordan Bell e do Patrick McCaw, eu acho que o time do Golden State era tão entrosado e tão bom ali entre eles, tudo parecia tão fácil, que esses jogadores ficaram com... a gente ficou com uma impressão desses caras que eles eram melhores do que eles realmente são. Porque assim, eu vi isso na temporada, tipo, muito com o Quinn Cook. Porque que acontece, cara? O Quinn Cook, porra, é um cara que eu gosto bastante, eu acho que ele tem arremesso de 3 e tal, não sei o quê, só que ele não entrava em quadra. Teve momentos que preferiram botar na temporada passada no Lakers o J.R. Smith do que o Quinn Cook. Isso pra mim é
Isso não existe, entendeu? Então, assim, eu acho que, na verdade, esses jogadores, eles ficaram com esse estigma de serem melhores do que realmente são. E o Patrick McCaw, eu não vejo ele assim, dessa forma, e é um contrato expirante. Então, assim, o Raptors não tá perdendo tanta coisa. Você ganharia o Iguodala, que é um cara vencedor, que já teve em times vencedores, chegaria para dar um gás ali numa posição que o Raptors não tem uma certeza ali. Você reveza ali entre o... Não, mas você tem o Odi Anunoby, que o Anunoby ontem jogou, fez 31 pontos. Não, então, ontem. Mas você tem um Anunoby que ele reveza entre boas atuações e atuações ruins. Sim, concordo contigo. Você teria o Iguodala para fazer E defensivamente o Iguodala seria muito importante nesse time, porque ele pode marcar posições de ala e de armador, coisa que o Van Fleet não faz bem. Sim. Você teria A minha única merda nessa troca, eu concordo, você até me convenceu sobre o McCall. A única merda, se eu fosse o técnico do Toronto, que agora me deu um puta de um branco também, qual o nome dele? Mas me deu branco agora. Seria porque no lugar do Odi Anunoby entra o Powell. Norman Powell, sim. Então, que é um puta chutador de 3, que é um puta pontuador, mas que tem uma defesa de merda. Então, basicamente, o que você faz? Você tem dois jogadores ali muito baixos, que são o Van Vliet e o Lowry, trazendo bola, que são pontuadores regulares. Eles não costumam oscilar tanto. Mas você precisa do Norman Powell entrando, cara. Se você tirar os minutos do Norman Powell, ele não vai conseguir produzir aquilo que é para produzir, que é basicamente, entre muitas aspas, um Lou Williams piorado. Mas é um cara que vai entrar para fazer 20 pontos, é um cara que vai entrar para fazer 25. Mas o Norman Powell e o Iguodala, eles podem conviver, porque o que acontece? Você pode trazer o Norman Powell, por exemplo, você pode botar o Norman Powell de SG e pode botar a armação na mão do Van Fleet e tirar o Lowry, ou você pode tirar o Van Fleet e botar o Norman Powell, você pode revezar ali, e você também pode botar o Iguodala, tipo, o Siakam tá mal, você pode botar o Iguodala naquela posição que ele vai render também, e se você quiser botar o Norman Powell de ala, entendeu? Eu acho que eles não se conflitam muito. Nick Nurse, técnico do Toronto. Mas e aí, concordei contigo. E em compensação, o que acontece? O Iguodala não tá bem no Heat, ele não tá entregando isso tudo que a gente esperava, o que a gente esperava dele. É uma oportunidade para ele se restabelecer. E o Heat, cara, ganharia o Aaron Baines, que a gente já falou aqui. O Aaron Baines, ele tá deixando uma impressão em Toronto muito pior do que ele realmente é. Ele não é nem o que ele foi no Phoenix e nem o que ele tá sendo no Toronto. Ele é um meio termo entre isso, e seria muito bom, cara, pro Heat. O Aaron Baines é um cara que pode conviver ali com... É um cara bom de grupo, já se mostrou em várias situações. Ele é um role player. Ele não é um pivô titular pra ser pontuador e reboteiro. Ele é um role player. Exatamente. Cara, por isso que você entra e faça rebote. Ele vai pegar. Por isso que você faça faltas. Ele vai fazer. Você pode conviver com o Aaron Baines ali perfeitamente. O Aaron Baines e o Bam Adebayo. Você pode botar os dois em quadro. O Aaron Baines ainda vai te oferecer uma opção que você quiser deixar muito bem o Adebayo no garrafão. Você pode botar o Aaron Baines mais pro perímetro, ele vai te dar uns arremessozinhos de 3. E eu acho só que o problema, na verdade, do Baines foi que o Toronto esperava muito dele, muito mais do que ele é. E agora ele tá sendo, né, ele ficou amaldiçoado lá, todo mundo fala muito mal dele, e, enfim. E só para completar, essa troca só seria possível no dia 22 de fevereiro, porque o Aaron Baines, o contrato dele é... recém-assinado. Recém-assinado. E aí, Danilo, pra galera entender, contratos recém-assinados precisam de 3 meses de expiração da cláusula para serem trocados ou etc. E aí a gente chega em um outro cenário que eu vi aqui, que, cara, seria uma grande oportunidade pro Heat de pegar um cara que tem muito a oferecer no basquete, só que ele não está sendo muito utilizado. E ele seria, na minha visão, seria excelente ele vir pro Heat. E aí seria uma troca envolvendo 3 times. O Heat, o Kings e, lógico, que eu falei do Magic o podcast todo,
Vou botar o Magic aqui também. É. O que você faria? O Heat mandaria pro Magic o Myers Leonard e, como você tá precisando de armador, o Kendrick Nunn. O Kings. Não, o Magic mandaria pro Kings o Al-Farouq Aminu e o Mo Bamba. O que foi, cara? Não. Al-Farouq Aminu, cara. Al-Farouq Aminu tá produzindo pra caramba em Orlando. Ele tá Eu não produzindo, queria mas pelo Myers Leonard. Não pelo Myers Leonard, mas pelo Kendrick Nunn, junto, pra armar o jogo. Eu queria. Contrato barato. Porra. Fácil. E aí, seria o grande pulo do gato nessa parada. Cara, não sei se você viu, mas recentemente o pai do Marvin Bagley, do Kings, Pediu uma página- troca, ele pediu troca. começou a gritar, doideira. Começou O a Darren gritar. Fox teve que intervir, o caralho. Então, Mas aí que eu acho que dá merda. É quando um puto desse faz uma merda dessa, porque talvez o Sacramento pudesse até considerar se fosse uma reunião fechada. Por favor, troca meu filho. Porque quando você faz uma coisa dessa, você já expõe que o time ali não tá fechado. Desculpa até te cortar, mas só pra comentar sobre isso, a questão da moeda de troca. Que isso é muito importante na NBA. Tipo, tu quer sair, filha da puta? Tá bom então. Marvin Bagley Jr. III, muito bom, cara. Ele é um excelente PF. Excelente PF. Cara, os caras vão pedir um absurdo pelo Marvin Bagley Jr. Vão pedir um absurdo. Tendem a pedir um absurdo. Então, mas aí você tem que lembrar de duas coisas, né? Eles tendem a pedir um absurdo, mas nem por isso algum time está disposto a pagar. Porque todo jogador que quando começa tipo, essa boataria de troca, ele já vai começar. O valor dele de mercado já cai absurdamente. Exatamente. Por isso que eu E tô te falando, além em vez disso- do cara pedir numa Então. reunião fechada, pô, troca meu filho, na moral. Sim. Não, o cara, vou botar no blog aqui, porra, não. E além disso, o Luke Walton não tá usando o cara. Não tá usando regularmente o cara. O titular Porque hoje... também, né? A merda titular- que deu. Não, mas ele já não tava usando antes. Esses dados de troca, essa boataria... Mas já veio tava agora. dando... Não, já tava dando merda antes. O pai dele já tinha conversado pessoalmente com o Luke Walton e tudo mais, já tava dando merda há muito tempo. Esse negócio do site foi agora, o Darren Fox Não, foi agora, fez interviu. Foi feio o negócio. Então, e aí você daria o Marvin Bagley Jr., ele iria pro Heat junto com o Jabari Parker, que é um contrato expirante. Então, ficaria dessa forma. O Heat pegaria o Jabari Parker e o Marvin Bagley Jr., o Marvin Bagley III. O Kings pegaria o Al-Farouq Aminu, o Mo Bamba e o KZ Okpala do Miami, que é um cara também foi draftado ano passado. Oxpala. Isso. E o Magic pegaria o Myers Leonard para fazer a reserva do Vucevic e pegaria o Kendrick Nunn para fazer a armação. Mano, sem comentários. Eu tô pensando, cara, porque eu acho que o jogo do Bam Adebayo e do Marvin Bagley III não são complementares, eles são um jogo que o outro joga, entendeu? Eles buscariam o mesmo lado da quadra, eles buscariam o mesmo tipo de... Não é, por exemplo, o Aaron Baines, que tu falou. O Aaron Baines vai entrar com a cabeça na parede, se tiver, e ele vai jogar pro Bam Adebayo. Ele sabe que a posição dele ali eu vou jogar pro Bam Adebayo aparecer. E ele vai entender isso numa boa. A minha troca envolvendo o JaVale McGee, tipo, o JaVale McGee vai entrar pro Bam Adebayo aparecer. Igual foi no Lakers pro Anthony Davis aparecer. Show de bola. Agora, o Marvin Bagley, acho que ele vai entender que, tipo, minha grande chance. Entrei no time agora, é 30 pontos por partida num time grande. E o Bam Adebayo vai estar ali, eu não sei se eles vão casar. Eu não sei. Cara, então, eu acho que assim, seria uma... Porque o que acontece? Seria mais uma oportunidade de mercado, porque o Kings
tá público que você vai pegar o Marvin Bagley, que pra mim ele poderia ser tipo um puta pivô PF da NBA, tipo assim, um puta mesmo, ele tem muitos atributos para tal. Só que você vai pegar ele em baixa, vai se desfazer do Kendrick Nunn, que é um contrato barato que você, enfim, você pode encontrar em outros, não sei se desse nível, mas enfim, hoje a armação do Heat não precisa tanto do Kendrick Nunn, mesmo ele tendo vindo de uma partida muito boa, você não precisa tanto dele. Você vai dar o Myles Leonard, que não é isso tudo, é um pivô ok, e você vai dar o KZ Okpala, que também não é isso tudo, por um cara que pode ser gigante. E assim, veio e jogou bem, casou ali com o Bam Adebayo, porra, beleza. Você vai ter uma oportunidade. Não, se casar com o Bam Adebayo é um absurdo. O time fica com um garrafão absurdo. Sim, você fica com um garrafão absurdo. E se ele começar a criar problema internamente, o cara vai estar num puta holofote, que é o Miami, uma estrutura do caralho, você pode... beleza, ele tá jogando bem, mas tá criando problema internamente, tranquilo, irmão, vamos lá. E tem você um vai criminoso como diretor. Não, você vai pegar ele e vai falar, não, beleza, você tá arrumando problema, você tá jogando bem, tranquilo, então a gente vai pegar e vai te trocar pra outro lugar. E aí é isso, você não perde um ativo, entendeu? Não, é um cara sim. jovem que pode render ainda, pode render em quadra, e se não for muito, tipo, não render tudo que esperava ou começar a criar problema interno, você troca de novo. O Kings tá querendo trocar ele, e o Kings tem fama de ser um cara que troca muito mal, um time que troca muito mal, e no Magic você vai abrir mão do Al-Farouq Amino. Que, ok, é bom, mas não é isso tudo. Não é tipo. Mas ele encaixa muito bem no Orlando, cara. Ele encaixa muito bem. Cara, ele encaixa, mas não acho que é tipo, porra. Assim, por exemplo, você pega ele e o Kendrick Nunn. Ele encaixa melhor, mas o Kendrick Nunn tem possibilidade de, jogando muito, pegar o Magic e jogar mais lá em cima, entendeu? É isso que E eles estão precisando muito de um armador, cara. O Magic tá precisando desesperadamente de um armador. Não, sim. Enfim, essa é a minha troca toda. Aí, não, perfeito. O Heat ganharia Jabari Parker, Marvin Bagley terceiro, Kings, Al-Farouq Amino, Mo Bamba e KZ Okpala, e Magic, Myles Leonard e Kendrick Nunn. Aliás, se tem um time, a gente até decidiu, se tem um time que eu acho que tá trabalhando muito nas escuras, até o trade deadline, é o Miami. Sim, pode ser. O Pat Riley tá mexendo as coisas dele lá, os gravetinhos dele lá, pra buscar alguma coisa, porque eu acho que eles estão trabalhando demais pelas escuras mesmo, sem buscar o holofote, para buscarem boas trocas, principalmente para ajudarem o Bam Adebayo. Porque o Bam Adebayo tá muito de um jogo, cara, e ele precisa de ajuda urgentemente. Cara, o Heat ele tem o que todo time quer. Jogador barato, Kendrick Nunn, Duncan Robinson, que são jogadores e trocáveis, entre baratos, aspas. Valorizados e espaço pro salário. Oi? Sim. Não, e trocáveis, né? E que times gostariam. Quem não gostaria de um chutador como o Duncan Robinson? Cairia com uma luva em qualquer equipe. Sim. Então, essas são minhas trocas. Espero que discordamos em muito, concordamos em algo. Não, mas, cara, a discordância ocorre até... É óbvio. Porra, na própria troca do Brooklyn, cara. Eu discordei da troca do Brooklyn pra pegar o James Harden. E que ocorreu de fato. Eu falei, cara, os caras tão loucos. Os caras fizeram de todo o banco, de profundidade pra cacete, de jogadores do futuro, por causa do James Harden, e venhamos e convenhamos, até agora não encaixou tão bem assim. Ainda precisa de um encaixe melhor. E agora você, com muito menos peças, com muito menos bala na agulha, inclusive draft pick, que tu vendeu o teu futuro inteiro, você vai ter que reformar a tua equipe. Tentar pegar um pivô, tentar pegar uma peça marcadora, defensiva, pra ajudar ali, porque o DeAndre Jordan não vai aguentar 72 jogos não, cara. Jogando 25, 30 minutos. Ele não vai aguentar. Realmente não vai. Então, foda-se pauta? Foda-se pauta. Eu tô animado pra caralho pra esse foda-se pauta. O meu momento terceira idade, eu vou precisar extravasar. Você quer começar? Cara, o meu envolve... cara, posso começar. É porque o meu envolve, na verdade, cara, muito... Mas o teu foda-se pauta ou o momento terceira idade? Cara, o meu na verdade, foda-se... um pouquinho mistura dos dois. Tá que é uma reclamação, mas é uma reclamação mais ponderada, entendeu? Tá bom, então.
Eu vou, na verdade, passar essa mensagem da NBA, mas aí estendam para todas as suas vidas. Hoje é sério o papo. Cara, vamos falar sobre um cara que, enfim, dá um espaço pra ele falar merda ainda, que eu não sei porquê, que se chama LaVar Ball. Porra. Essa semana ele falou o seguinte, sobre os 3 filhos dele, né? Foram entrevistar ele. Os 3 filhos de LaVar. É foda. Tipo, pra que de entrevista esse retardado ainda, né? Enfim, foram entrevistar ele, e aí ele... sobre o que ele acha que vai acontecer com os filhos dele no futuro. Ele deu a seguinte declaração. Quando os contratos de LeBron James e Anthony Davis terminarem, quando todo o drama de LeBron e tudo em LA acabar e eles começarem a perder, meus filhos vão falar, quer saber? Vamos todos jogar em Los Angeles. E aí ele ainda teria dito que... Ele ainda disse depois que... Os 3, o LiAngelo também. O LiAngelo também. O LiAngelo, lembrando que o LiAngelo vai pra D-League agora. Ele vai participar da D-League. Uhum. E ele ainda afirmou que os filhos dele seriam o melhor Big Three da NBA, muito melhor do que James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. Cara, mas aí é o que eu te falo. Ai, cara, esse é mais momento pra tomar no cu do que momento foda-se pauta. Cara, tipo, não dá. Não, é um absurdo, o que ele tá falando, mas assim, e aí vai o alerta. Numa nessa aqui, ele conseguiu, notória por toda essa merda que ele fala e promove, ele conseguiu botar 2 filhos na NBA. E o terceiro... Não, bem ou mal, ele conseguiu colocar 3 filhos na NBA, só que um já perdeu o contrato. Sim. Então, ele conseguiu, desse modo, retardado, maluco, ele conseguiu colocar 3 filhos na NBA. E aí é um alerta. Cara, muito cuidado pra quem a gente dá público, pra quem a gente dá holofote, pra quem a gente dá palavra, entendeu? Palmas lentíssimas pra você. Muito cuidado. E assim, eu sou completamente a favor da liberdade de você entrevistar quem você quiser e tal, etc. Mas assim, cara, quando eu vejo, por exemplo, o LaVar Ball sendo... as pessoas dando tanto espaço pra ele falar tanta merda, querendo ou não, ele tá conseguindo o que ele quer. Ele tá conseguindo a atenção que ele quer. Ele tá vendendo lá os produtos da Big, o caralho lá, Big Tree, o caralho, não sei lá o nome da porra da marca. Big Baller Brand. Vendendo. Big Baller Isso. Brand. Ele tá vendendo a porra do produto, tá promovendo a porra dos filhos dele, só que ele tá pagando de maluco, quando não é, entendeu? E aí a gente pode levar isso para outros campos, entendeu? Que, porra, o Super Pop dava voz lá em não sei quando pra quem não tinha... o CQC entrevistava quem não sei quem. Por um determinado filho da puta. Entendeu? E aí a gente tá vivendo hoje situações que não deveríamos estar vivendo se não fosse dado voz a certas coisas. Então, assim, tipo, é muito cuidado pra quem a gente dá voz, pra quem a gente dá holofote, pra quem a gente dá palavra. Pessoas como o LaVar Ball e quem ganhou notoriedade com esses programas que eu te falei, não, só não. Nossa, mas o seu momento foi super consciente, cara. O seu momento foi bonito. Foi um momento... Posso seguir agora? agora? Um momento idoso político, enfim, vai. Show de bola. Pô, mas foi bonito, cara, foi bonito. Palmas lentas. Obrigado. O meu, eu tenho alguns destaques pessoais do Foda-se Pauta, destaques da semana, né, da NBA. Cara, o Clint Capela contra o Minnesota, 13 pontos, 19 rebotes e 10 tocos. Nossa. Que coisa, um absurdo. Cara, Chris Paul, cara, contra o Denver, no primeiro jogo contra o Denver, né, que eles já fizeram back-to-back, no primeiro jogo contra o Denver, cara, 14 assistências e nenhum turnover até o intervalo. Isso só no primeiro tempo. Puta absurdo, cara que jogou não, muito assim, bem. Só para o pessoal entender, um cara como o Chris Paul, em tanto tempo de quadra, não tem nenhum turnover, ele que tem muita bola, ele não tem nenhum turnover, é um negócio absurdo. Não, e assistência, só você entender que assistência é o último passe antes da cesta. Sim. Então é basicamente o passe num encaixe muito pequeno de que a bola poderia entrar pro cara receber e receber a bola num grande ponto para arremessar, para infiltrar, etc. Então, são passes geralmente os mais difíceis, tanto que dão muito destaque para assistência. O cara fez 14 e nenhum turnover. Sim. A volta contra o Dallas do DeMarcus Cousins, cara. 28 pontos, 17 rebotes. Apareceu, jogou muito bem.
E agora o cara que você criticava foi obrigado a ir ao Instagram dele pedir desculpas ajoelhado, enquanto aos prantos tomava uma garrafa de uísque para a comemoração do título do Lakers. Cara, Kentavious Pope tá com o maior porcentagem, o KCP tá com a maior porcentagem de cestas de 3, cara, da NBA. Da NBA, 56,9%. Pra tomar na tua cara. Não, já pedi desculpas ao KCP, nunca critiquei. Em segundo lugar, tá o Austin Rivers. Não, tô brincando, não, tá não. Eu tô de sacanagem. Nem fudendo, nunca. E aí eu vou pro meu momento terceira idade. Idoso. Não é momento idoso, é momento terceira idade. Se você quiser tirar o fone, é porque a raiva começou a bater aqui. O Miami Heat, um time aí de grande discussão no programa de hoje, está planejando reabrir as portas para entre 10% a 20% do público entrar. Algumas arenas já estão fazendo isso, inclusive na NFL já tem grande público. O Super Bowl vai ter 7 mil, entre 10 mil presentes, né, na arena. Inclusive 7.500 ingressos serão doados para profissionais da saúde da cidade de Tampa. Então, porra, super maneiro, a galera sendo reconhecida aí, vai ganhar ingresso no Super Bowl, legal. A grande maioria já vacinado, então, porra, melhor ainda, já podem ir, de repente, profissionais de saúde da área. Então, legal, eu gostei, achei bastante interessante a iniciativa. E o Miami Heat está pensando em reabrir para 10% a 20% do seu público. Tudo bem, adotando as medidas de segurança. O problema é qual é a medida de segurança a ser implementada pelo Miami Heat. A medida de segurança e a testagem, entre aspas, isso é sério. Para os torcedores entrarem na American Airlines Arena, vão ser cães farejadores de Covid. O Miami vai usar cães farejadores de Covid. A porra do cachorro vai passar por você e vai te farejar. Se você tiver Covid, ele vai sentar na tua frente, então você tá com Covid, cara. Mano, cães farejadores de Covid estão treinando cães farejadores de Covid para farejar vírus. Farejar vírus. Você quer farejar cocaína? Você fareja cocaína. Você quer farejar explosivos? Você fareja explosivos, que são itens, cara, que são visíveis. O vírus não é visível. E os caras querem treinar cães farejadores de Covid. Se por um acaso você ouvinte... Não, peraí, deixa eu falar, que eu tô puto. Se você ouvinte tá se perguntando, ué, mas por que não? Você acha que a Terra é plana. Vai tomar no teu cu. Isso é impossível. Tá, pode falar. Eu grito, não, mas aí... O vizinho tá aqui olhando pra mim. Mas tipo, eles tiraram isso do cu, assim? Da onde eles Cara, isso? eu verifiquei isso no New York Times e no ESPN. Porque eu vi numa página secundária da NBA, eu falei, isso é impossível. Eu fui pesquisar e tá na ESPN e no New York Times. Cara, os caras treinaram highly trained dogs, sniffing dogs, cães altamente treinados para farejar Covid. Como é que se fareja Covid? Como é que se fareja Covid? E se por um acaso o espectador quiser ir e tiver medo de cachorro, ele terá que fazer um exame até 2 horas antes do início do jogo, por fora, e levar o resultado impresso para a arena e ser confirmado por QR Code, etc. Se ele não puder, ele não vai entrar, ele vai perder o ingresso. Cara, cães farejadores de Covid. Não, isso daí não existe. Cães farejadores. A merda é exatamente, levando um pouquinho a ideia do que você pensou, do lavar e dar ideia pra idiota, dar papo, dar audiência pra idiota, é você dar audiência pra uma ideia idiota dessa. E aí você vê aqui no Maracanã, nego entrando na final da Libertadores com porra de cães farejadores. Sim. Entendeu? Só puxar o Rex lá, vai, fareja se o cara tem Covid ou não tem Covid.
O cara vai farejar se o cara tem drogas, o cara vai farejar se o cara tem rojão, o cara não vai farejar se o cara tem Covid, o bicho não vai farejar. Como é que o bicho fareja vírus? Gabriel, como é que o cachorro fareja vírus? Eu tô tão incrédulo que eu não consigo nem falar nada, cara. Sério, é uma ideia tão imbecil, tão absurda que eu não... Cara, isso é real. Ah, cara. Eu posso dizer só pros nossos ouvintes, é pra não brincarem com vírus, enfim, é isso. Eu tô Não incrédulo. tenta treinar o seu uau aí, pai de pet, você ouvinte, pai de pet, não tenta treinar seu cachorro pra farejar Covid. Não procura tutorial na internet, no YouTube, tentando como fazer meu cachorro farejar Covid, porque isso não existe, cara, desculpa. Não existe, por favor. Por favor, não faça isso. É que nem a galera que tá verificando a temperatura no pulso agora. Adianta pra caralho. Não dá. Mas esse foi um momento idoso, só pra eu extravasar, Não. porque eu ouvi essa notícia, eu enfiei minha cabeça 3 vezes na parede. Porque o suicídio me pareceu um pouco mais prazeroso do que ler isso. Não, total. Eu tô tão chocado que eu não consigo emitir opinião. Eu fico calado poucas vezes na minha vida, essa é uma delas. Mas é isso. Fora isso, alguma coisa pra adicionar ao programa de hoje? Porra, depois dessa? Nada, amigo. Acabou. Quero ir embora. Eu vou ser preso aqui. Daqui a pouquinho o interfone vai estar tocando aqui que eu matei alguém aqui dentro do meu apartamento. Não gritando? faça isso, por favor. Não faça isso. Galera, então... Primeiro, levem o vírus a sério, levem as coisas a sério. Saiam de casa se for necessário. Se você estiver indo trabalhar, tome todos os cuidados, tudo certinho. Enfim, use máscara, por favor, na rua. Leve tudo a sério. Não faça que nem a galera do Miami. Leve tudo a sério. E então, fora isso, vamos que vamos. E vamos falar mais sobre a NBA no próximo episódio. E é isso. O The Block de hoje está empacotado, postado para viagem, sendo agora entregue para vocês no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Um abraço e valeu! Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Cães farejadores! De Covid.